és santo, Pai, Tu és santo, Senhor. Sejam bem-vindas. Bom, Carol. Amém, irmãos? Vamos nos colocar na presença do nosso Pai. Ele nos conhece. Ele tem a solução para todas as coisas. E esse culto é dele, é por ele, é para ele. Oh, Pai, Te rendemos graças, Senhor. Te louvamos, ó Deus, Te adoramos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua doce e santa presença em nosso meio, Pai. Oh, Paizinho querido, queremos Te pedir, ó Deus, que Tu venha sondar os nossos corações, Pai. Sonda, Senhor, cada um daqueles que se aproximam de Ti, Senhor, que se colocam, Pai, na Tua presença, Deus. Senhor, fala conosco nessa hora, Pai. Queremos, Senhor, única e exclusivamente, Pai, Te ouvir, conversar contigo, ó Deus. Fala conosco, Pai. Oh, Senhor, Deus amado, queremos Te pedir, Pai, que Tu encha, Senhor, esse local com os Teus anjos, ó Deus, com a Tua luz, Pai. Modifica, Senhor, toda essa atmosfera, Deus. Vá transformando todo o ambiente, Senhor. Que tudo aqui, Senhor, ocorra conforme a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Para a Tua igreja, Pai, Teu corpo. Então, Senhor, vá nos transformando, Deus. E eu Te peço, Senhor, vá abençoando a cada um dos Teus filhos com a cura, Senhor, com a solução, Pai amado, para o problema, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado. Abençoa, Deus, os louvores entoados para Ti. Abençoa, Pai amado, a palavra, Senhor, que será ministrada. Oh, Pai, que a Tua vontade seja feita, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Deus amado. Abençoa, Senhor, o Teu culto, Pai. E tudo que for contrário à Tua vontade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Entra, Espírito Santo. Esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui, toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Conosco, Pai. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia, Senhor. Toma o teu lugar, Pai. Enche esse lugar, Senhor. Aleluias, Deus. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluias, Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Chega mais perto, Espírito Santo. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Mas tira minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Está batida, Senhor. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glórias a ti, Senhor. Oh, Deus, precisamos de ti, Pai. Glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluias, Pai. Deus conosco. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos, cante. As mãos que sustentam o universo, sustentam o
me chama pelo nome. Deixou sua glória, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou um servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Cante, igreja, as mãos. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz Que falou e tudo se formou, nos chama pelo nome. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Pai. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta. E eu sei que o Senhor tem trabalhado na vida de cada um, ensinando e tratando com cada um, conforme aquilo que Ele deseja. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor rejeita o obstinado, o teimoso, aquele que não modifica conforme o aprendizado. Algo que é muito claro, boa parte aqui de nós é professora. E é interessante que a gente percebe quando está trabalhando com um aluno, se ele aprendeu, é porque o comportamento foi modificado. E da mesma forma, o Senhor olha para nós e percebe se nós aprendemos ou se nós somos obstinados. E a nossa oração é que o Senhor fale a cada um, porque é o Espírito Santo que convence, é Ele que trata aos nossos corações. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, é um ato de fé. E hoje a palavra que eu trago para você está em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6, que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém, irmãos? É do Senhor a palavra, é Ele que tem nos ensinado. Nós não inventamos, nós simplesmente praticamos aquilo que o Senhor nos dá, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e que você fale com Deus. Senhor, fala comigo, Pai. Me dá prova da tua existência, do teu amor. Me faz entender, Senhor amado, por que devemos ser obedientes ao teu princípio. Por quê, né, irmãos? Aleluia, Senhor. Queremos estar contigo, Pai.
vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Toma o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Guarda o meu coração, queremos habitar contigo, no Pai. teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu grande amor, Pai amado. O teu desejo é estar conosco diariamente, Senhor. E nós estamos declarando aqui, Pai, que tu tens um altar dentro do nosso ser, Pai. E nesse momento, Senhor, de adoração, esse momento de entrega, Pai amado, nós queremos colocar diante do teu altar as nossas ofertas, Senhor, o nosso dízimo, Pai. Queremos te pedir, Pai amado, recolha, Senhor, a cada oferta, Pai. Que ela seja, Senhor, como um incenso agradável às tuas narinas, Senhor. E abençoa, Pai, em nome de Jesus, a cada ofertante, a cada dizimista da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que a tua presença seja notória, Senhor. Que a sua família, Pai, que a sua casa, Senhor, prospere em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a cada ofertante, Pai, que haja prosperidade na vida dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluias, Pai. Podem entregar as suas ofertas, irmãos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração, guarda contigo, Pai, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares
lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia! Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia! Oh, Senhor, glórias a ti, Jesus. Amém? Opa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida da tua filha nessa noite, que tu, Senhor, a use com graça, com poder. Derrame sobre ela, Senhor, a tua unção e que ela seja usada, Senhor, por ti, para trazer o alimento verdadeiro e genuíno para nós, Senhor. Abençoa a tua filha, que ela venha falar da tua eternidade, não dela mesma, Senhor. Nós abençoamos a vida da Andréia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, a paz. Podeis se assentar. Eu vou passar logo o texto para o Marcos, porque eu esqueci de dar a colinha a ele. Mateus, capítulo 6, verso 27. Eu vou ficar só nesse, tá, Marcos? Não vou. Pode aproveitar o culto. Amém? Enquanto ele projeta ali, gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência de ontem. Ontem eu estive participando do culto de consagração, que tem todos os sábados, eles chamam de culto de consagração, na ONG Mateus 25. E foi um tempo de bênção. É um crescimento muito grande para quem vai lá participar e conhecer aqueles homens que literalmente passaram pelo Vale da Sombra da Morte. E hoje eles estão renascendo. Então a gente vê a que ponto os homens chegam, né? Às vezes homens até feridos fisicamente, encontrados na rua, estão ali, e a cada semana que passa você vai vendo a transformação e a cura. E isso é muito bacana, tem sido muito gratificante para a minha vida, amém? Deixa eu ver se a versão é a mesma. Mateus 6, 27 diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amém? Tem uma versão mais atual que ela diz assim: qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um ano a mais de vida na sua existência? E esse texto foi o que o Espírito Santo me deu para falar a respeito de sentimento. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu quero falar um pouco do nosso dia a dia. Momentos de incerteza, momentos de calamidade, momentos de insegurança por todos os lados. Seja por parte do governo, seja por parte da saúde. Até os flamenguistas têm sofrido. Misericórdia. E nós temos passado por momentos que, às vezes, pela manhã, a gente levanta
animado a concluir alguma coisa naquele dia, e chega no final do dia, a gente não quer mais nada, não quer saber de mais nada, a gente desanima. E a gente fica se perguntando por que, meu Deus, eu entro num estado de desânimo total de fazer as coisas, de realizar sonhos, projetos. Porque às vezes bate um medo na gente e a vontade é de parar, de não construir mais nada, de não fazer mais nada. Mas é inerente do nosso estado humano. Nós vivemos assim. E Mateus 6:27 fala exatamente sobre isso, da preocupação com as coisas que não nos pertencem, né? Uma vez eu já disse isso aqui, o dia de ontem já passou, não temos como alcançá-lo e mudar nada nele. O que foi dito, o que passou, passou. Se nós acertamos, amém, se nós erramos, misericórdia. Nós temos o nosso momento agora, é a única coisa que nós temos, de acertar ou errar. O amanhã é uma incerteza, porque ele está nas mãos de Deus. Então, por que nos preocuparmos? O que a gente pode fazer? Esse texto que nós lemos é uma pergunta. Qual de vós, com todo o cuidado que a gente tem, com toda a nossa preocupação, a gente pode fazer alguma coisa? Não podemos, porque tudo pertence a Deus. E eu quero mencionar aqui 3 situações da palavra, 3 homens que passaram por situações de emocional abalado. E eu gostaria que você se atentasse para como Deus lidou com o comportamento deles. Primeiro deles, que eu quero mencionar, Elias, o grande profeta. Elias corajoso. Elias, se ele dissesse que não vai chover, não chovia. Se ele dissesse, desce fogo do céu e mata os 50, matava os 50 no pé do monte. Ele era assim. E ele andava em conformidade com Deus. Houve uma situação que o rei caiu do andar superior de uma casa e se machucou e ficou acamado. E ele mandou os seus servos ir até uma cartomante, perguntar, consultar se ele ia viver ou se ele ia morrer. E foram pelo caminho aqueles servos. E Elias encontrou com eles e falou assim, por acaso não há Deus em Israel? Vocês podem voltar e dizer ao rei que a cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. E eles não conheciam Elias. Eles viram aquele homem, Elias falou e se retirou para o monte. E eles voltaram para o rei e falaram, encontramos com o homem e ele disse que a cama que tu subiste, tu não vai descer, tu vai morrer. E o rei perguntou quem era ele, não sei. Como ele estava vestido? De pelo e um cinto de couro no pescoço. Aí o rei falou, é Elias. Elias era conhecido pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Ele não tinha, ele não se importava em se apresentar, eu sou Elias, o profeta do Deus. Ele falava o que tinha que falar e as pessoas já sabiam quem era ele. Então ele era um homem forte, muito forte. E o pecado crescia em Israel, e ele observava. E Deus instruiu Elias, então, a convidar ali já os 450 profetas falsos, que estavam corrompendo Israel com as suas profecias mentirosas, e propôs a eles, então, o sacrifício no monte. Ele falou, vamos tomar 2 novilhos, vocês podem escolher. Aqueles que vocês escolherem, vocês sacrificam, e o que ficar, eu fico para mim. Ele não se importou com o novilho, porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. E aqueles falsos profetas, então, separaram o seu novilho e acharam uma ideia excelente. Por quê? Porque eles confiavam na força do seu braço. Eles eram 450, gente, é muita gente. Elias estava sozinho, aparentemente. Então, começaram ali a montar o local do sacrifício, né, da oferta ao seu Deus lá, o altar, e ficaram toda manhã
é um texto muito conhecido, mas eu quero relembrar, ativar a mente de vocês sobre isso. Eles ficaram toda a manhã clamando, 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 e segundo o seu costume pagão, se retalhando, sangrando, para que o Deus deles respondesse. Deu meio-dia e Elias falou, então, grita mais alto, quem sabe ele não está ouvindo. Tamanha certeza que Elias tinha do fim desse episódio. Não conseguiram, nós sabemos disso. Elias, então, preparou o altar. Elias sabia exatamente como chamar a atenção de Deus para aquele momento. Preparou o altar, consertou o altar. Hoje em dia, como nós chamamos a atenção de Deus para nós? Consertando o altar, limpando o altar. E o que é o altar de Deus nos dias de hoje? É a nossa vida. O Senhor, Ele visita o altar dele dentro de nós. E se for um altar que a chama está acesa permanente, Ele não só visita, como Ele habita. Gente, olha que coisa maravilhosa. E Elias, então, consertou o altar. E ele, muito ousado, como era a característica dele, o que ele fez? Pediu para encharcar o altar de água. Ele encharcou o novilho, ele encharcou as pedras com muita água, e a água era tanta que encheu a vala que fizeram em volta. Muita água. Porque o combinado ali era o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E eu fico imaginando aqueles 450 profetas olhando aquilo ali, se o nosso Deus, no seco ali, não mandou fogo, o dele, sozinho, tudo molhado, não vai queimar. É a incredulidade. Como dizia minha saudosa mãe, o incredão. E eles relaxaram. Descansaram, porque eles sabiam que Elias não ia avançar. E Elias então clamou ao Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso general de guerra. E Deus mandou fogo do céu, que lambeu o holocausto, as pedras, a água, tomou tudo que Elias preparou, mostrando ali quem era o servo dele naquele lugar. Ele honrou Elias de uma maneira tremenda. E Elias, então, retirou aqueles 450 profetas daquele local de sacrifício, de honra, levou aqueles homens para a praia e matou todos eles. Porque era a ordenança do Senhor. Depois disso, ele caminhou mais um dia, deitou debaixo de um zimbro e apagou. Elias dormiu. E veio o anjo do Senhor, preparou para ele pão e água, e falou, levanta, porque muito longa será a tua caminhada. E Elias então falou para ele, eu não quero mais viver. Eu não tenho motivo mais. Eu me sinto só. Dá para entender isso? Um homem que fez o que fez, no dia seguinte está num estado depressivo dessa maneira, desejando a morte. É uma coisa inexplicável. E precisou o próprio Senhor vir então falar com Elias. Levanta. Outra situação que nós vemos na palavra, de pessoas que chegaram no extremo. Eu vou citar assim, vocês podem até ficarem assim, o próprio Senhor Jesus na sua humanidade. Ele, quando orou ao Pai, às vésperas de ser crucificado, o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na minha opinião, na minha humilde opinião, foi a prova mais contundente da humanidade, que Jesus foi 100% humano. Ele teve medo. Ele queria ter escapado daquilo ali que ele ia passar. E ele pediu ao Pai que o livrasse disso.
Outra situação aconteceu com Saulo. Saulo estava com sangue nos olhos para matar os cristãos. Perseguia os cristãos. Ele se fortaleceu na lei de Roma, se documentou, se preparou para não ter problema quando ele matasse os cristãos. Ele estava cheio de cartas de autorização para perseguir a igreja. Nesse momento que ele encontra com o Senhor Jesus na estrada, ele viu a grande luz e caiu do cavalo, e Jesus, só aquela luz maravilhosa, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus já não estava entre nós. Saulo perseguia a igreja, ou seja, perseguia o corpo de Cristo. Então ele sabia exatamente com quem ele estava falando. E Saulo ficou cego. Agora vocês imaginem um homem poderoso como ele, perseguidor, cego. Ele se escondeu na rua direita. Ficou bem quietinho lá. Agora eu fico imaginando o conflito que aquele homem entrou. As certezas que ele tinha, que estava fazendo tudo corretamente, pela lei de Roma, pelo que ele aprendeu, era um homem estudado, instruído. Ele entrar em conflito que tudo que ele fez até aquele dia, todos que ele matou, ele estava completamente errado. O próprio Espírito do Senhor se apresentou a ele. Jesus falou: por que tu me persegue? E para Saulo, no caso, ele estava fazendo tudo corretamente. Ele estava defendendo a sinagoga. Aquele povo que falava em nome do Senhor Jesus eram os baderneiros. Então ele entrou em conflito. Não tem como não ter entrado. Cego, conflitado, escondido, correndo risco de vida, porque se alguém soubesse que Saulo, o perseguidor, estava fragilizado, ele era fácil de matar Saulo. Eu imagino que ele estava numa situação de desespero. E o que o Senhor fez? Ananias, meu filho, vai à rua direita, tal lugar assim, assim. Vai ter com Saulo, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ele vai diante de reis. Ele vai sofrer por mim. O texto diz em Atos 9:10. Ele vai sofrer. Ele falou para Ananias: Saulo vai sofrer por mim. E nós não queremos sacrificar nada pelo Senhor, né? Isso aí é uma outra história. E Ananias falou: Senhor, não, é Saulo? Saulo que está cheio de carta lá para matar os teus discípulos? Senhor, ele é matador de crente. A Carol fica rindo. Ele vai matar Ananias. É a primeira coisa que se pensa. Mas Deus falou: vai lá. E por que eu usei esses 3 exemplos de situação emocional? Porque com cada um Deus trata de uma maneira. E nós vamos entender agora como é que Deus fez com esses homens que estavam nesse estado. Saulo era recém-convertido, não era nem convertido, né? Ele teve um encontro com o Senhor, mas ele precisava aprender. É como Carol, que está chegando, a sua cunhada, seja bem-vindo. Qual é mesmo o seu nome? Júlia, linda. Saulo, ele precisava ser instruído. E Deus escolheu um homem extremamente capacitado. Ele, com todo medo de Saulo, não querendo encontrar Saulo, quando ele encontrou Saulo, o que ele falou? Meu irmão Saulo. Tremendo. Sem saber qual era a reação, mas ele foi em nome do Senhor Jesus. Ele obedeceu a instrução do Pai. E ele falou: meu irmão Saulo. E caíram-se-lhe as escamas dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver e passou então a ser Paulo. A palavra fala rapidamente sobre esse assunto.
Mas eu me atenho naquele momento, naquele diálogo, o tanto que Ananias instruiu Saulo naquele momento. As escamas caíram não somente dos olhos físicos que ele voltou a ver, mas espiritualmente, principalmente espiritualmente. Paulo se converteu ali, junto com Ananias. Eu acredito que foi aquele momento que ele aceitou a Jesus, confessou o Senhor Jesus. Dessa maneira, Deus tratou com Saulo, com amor, paciência, porque Saulo precisava de instrução, Saulo não o conhecia verdadeiramente, Saulo foi instruído de maneira errada, Saulo estava enganado o tempo todo, tudo que ele fez anteriormente a isso foi por uma cegueira, mas Deus precisava tratar de Saulo, e ele tratou usando Ananias. Foi como um anjo na terra, na vida de Saulo. Foi o primeiro contato com a igreja desarmado. Ananias foi de suma importância na conversão de Saulo. Outra situação, que foi com Elias. Como é que Deus tratou Elias na depressão dele? Levanta daí. Vai a tal lugar, unge o rei fulano de tal. Depois tu vai a tal lugar, unge o outro rei fulano de tal. E por último, você vai e consagra Elias. Deus deu confiança à depressão de Elias? Não. É como se ele dissesse assim, o que é isso, rapaz? Tu andou comigo a vida toda e agora está assim? Deus não se importou com aquele estado depressivo dele. Ainda disse mais, olha, tu tá aí nesse jeito aí, porque eu sou o único em Israel, porque eu não quero mais, estou cansado. Eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Tu tá pensando o quê? Tu não conhece, tu não sabe, tu tá lamentando de quê? Então, aqueles que caminham com o Senhor, a igreja que conhece o Senhor, a igreja que já experimentou dos benefícios do Senhor, que já teve experiência com Deus, não tem mimimi. Deus trata assim. Eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para que sofresse por mim. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E como Deus tratou a situação de Jesus na sua humanidade? Quando Jesus disse para Deus assim, para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Deus respondeu para Jesus? Nada. Nenhuma palavra. O seu próprio filho, que veio da eternidade com propósito, teve medo, pediu para ser livrado daquela situação. Se for possível, Pai, com toda humildade, passa de mim esse cálice. Me livra desse momento cruel. E Deus ficou em silêncio. Pensa um pouco nesse momento. Quando nós oramos o Senhor e Ele fica em silêncio, o que a gente faz? Não quero mais não. Eu orei e Deus não me respondeu. O mais comum ali, Jesus na sua humanidade, seria ele ir para o deserto. Fugir da prisão, da perseguição. E ir embora, passar um tempo longe. Porque o Pai não quis falar com ele sobre isso. Mas o silêncio de Deus é resposta. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós sabemos que nós precisamos viver em obediência. Nós sabemos que nós devemos caminhar na verdade. Nós sabemos que nós temos a nossa bússola que nos conduz. Nós sabemos que nós temos a oração que nos aquece por dentro. A leitura que nos instrui. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo Consolador. Se nós levantamos hoje mal, nós clamamos o sangue de Jesus, o Espírito Santo que está conosco, que nós somos renovados. E Jesus sabia disso, por isso que o silêncio de Deus fez ele ser encorajado a enfrentar o que ele precisava fazer. Olha que coisa maravilhosa. O silêncio de Deus não fez Jesus retroceder no seu projeto.
O silêncio de Deus fez com que ele mantivesse aquilo que desde o princípio estava determinado. Desde o princípio estava combinado entre eles. Não foi o silêncio de Deus que foi a desculpa para a desistência. E por causa dessa obediência, hoje nós temos direito à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer, eu quero entender junto com vocês a respeito disso. Deus, ele trata com cada um de uma forma. Vocês veem só. Sansão. Se Sansão tivesse pedido a Deus visão, talvez ele não tivesse morrido da maneira que morreu. Mas ele pediu força. E Deus deu a ele força e ele derrubou tudo e matou todo aquele povo. A gente precisa entender que Deus trata conosco no nosso nível de intimidade com Ele. Deus vai tratar conosco no nosso nível de conhecimento com Ele. Ele sabia que o filho não ia recuar. Ele sabia que o seu filho ia até o fim. Ele conhecia aquele a quem Ele criou. E Deus nos conhece porque Ele nos criou e Ele sabe até onde nós podemos ir. E essa palavra vem confirmando isso. O que você pode fazer pela sua vida? O que você pode decidir para o dia de amanhã? Nada. Porque tudo está no controle de Deus. Elias estava ali desejando a morte, depressivo. Ele já não via mais a força que ele tinha no Senhor, mas o Senhor via. Então o Senhor não deu confiança na sua fraqueza, mas fortaleceu a ele, dando mais serviço a ele. Às vezes a gente não entende. Senhor, eu estou depressivo, eu quero ficar quietinho. Aí você me manda aqui visitar fulano me ligando, pedindo oração, né, pastor? Fica quieto. E aí, poxa, Senhor, eu só queria ficar quieto. Mas Deus conhece a nossa capacidade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo que vestir, pelo que comer. Deus não veste os lírios, não alimenta as aves. Muito mais Ele vai fazer por nós, que somos a sua maior criação. Nós devemos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. A palavra fala isso. Às vezes você pode pensar assim, tudo bem, ele tratou com Elias dessa forma, ignorando ali o seu estado, botando Elias para frente, botando Elias para trabalhar. Elias foi, ungiu Eliseu andando com ele, cumpriu aquilo que Deus determinou para Elias. Foi Eliseu que ungiu os outros dois reis. E Deus ainda disse mais, aquilo que o primeiro não conseguiu fazer, o segundo vai fazer. Aquilo que o segundo não conseguiu fazer, Eliseu vai fazer. E foi o sucessor dele com honra. E o interessante é que quando Elias encontrou Eliseu e convidou ele, Eliseu era lavrador. Ele estava com a 12ª junta de bois da sua família. Era uma família abastada. E Eliseu falou assim, deixa eu despedir dos meus pais. E fez uma grande festa. E ele matou, sacrificou e cozeu aquela junta de boi. 2 bois, vocês imaginam, é a festa para 3 dias, né? Se despediu da sua família. O que isso significa? Ele fechou um ciclo na vida dele. Ele encerrou ali a sua vida de lavrador para ser profeta de Deus. E segundo os estudiosos, Eliseu foi o homem que mais fez milagres. Fora ele, só Jesus. Jesus é o que mais fez milagres, mas depois de Jesus, Eliseu foi o que mais fez milagres. Deus capacita. Ele chama e Ele capacita. Se o nosso problema hoje é ansiedade, é medo do amanhã, a palavra é clara. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que palavra maravilhosa. E eu encerro a minha mensagem nessa noite, dizendo para vocês
que Deus cuida de nós 24 horas por dia. Enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Enquanto nós andamos no dia a dia, Ele cuida de nós. E a nossa ansiedade e o nosso nervosismo, a única coisa que causa é aborrecimento ao Senhor. Porque Ele é claro quando Ele diz: eu tenho cuidado de vós. Nós precisamos exercer a fé nesse momento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Prometo que eu vou trazer para os irmãos um louvor que o Senhor me fez lembrar agora. Ainda não toquei aqui. Só queria trazer só um pedacinho. Vocês me perdoem se não sair muito bem. De sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei os meus barcos no cais. Eu irei, se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia. Mas eu queria trazer esse louvor, irmãos, porque muitas vezes a nossa vida com o Senhor, né? A gente pensa que vai ser sempre aquela lagoa, né, de Araruama, aquele céu de brigadeiro azul, né? Mas a palavra de Deus diz que muitas vezes nós teremos aflições, muitas vezes nós teremos dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E Ele pode nos ajudar a vencer também, em nome de Jesus, né? Andréia falou da questão do Elias. Essa semana eu me senti um pouquinho dentro dessa questão, né? Porque às vezes a gente pensa que
A gente está sozinho, mas a gente não está. O Senhor está cuidando, o Senhor está guardando. E aí Ele simplesmente mostra que Ele está no controle. Que não é o homem quem define as coisas, mas é o Senhor quem define. Então, se eu permitir que o Senhor cuide da minha vida, se você permitir que o Senhor cuide da sua vida, o que vai acontecer é que, num primeiro momento, talvez Deus tenha que fazer algumas mudanças. Não é? E muitas vezes a mudança vai gerar um pouco de conflito. Toda mudança gera conflito. Já viu uma mudança sem conflito? Nós estamos prestes a fazer uma mudança aqui. Você imagina o conflito que vai acontecer aqui. Tirar isso tudo, irmãos, levar tudo para outro lugar, arrumar tudo, botar tudo arrumadinho. Imagina a confusão. Mas Ele é conosco. Então, muitas vezes a sua vida pode passar por tribulações. Muitas vezes a sua vida pode passar por sacudidelas, né? Os discípulos, certa vez, passaram por isso. Estavam no meio do mar e a tempestade alcançou o barco deles. E Jesus dormindo, com a cabeça deitada no travesseiro, e o barco balançava para lá e para cá, e o vento, e os discípulos disseram assim: será que ele não está vendo que nós vamos morrer? E muitas vezes a tua situação, muitas vezes é assim, você pergunta para Deus: será que Deus não está vendo que eu vou morrer? Só que a coisa é diferente, você tem que entender que Jesus está dormindo porque Ele tem o controle. Jesus está descansando para Ele agir na hora certa. Sabe? E eu creio que isso é prova de que Ele está guardando a sua vida em meio à tempestade. Porque a tempestade também serve de ensinamento. O deserto também serve de ensinamento. Deus quer te fazer aprender em toda e qualquer situações. Como que você vai agir? E eu tenho para te dizer nessa noite que Deus, apesar de eu estar há mais de 30 anos no Evangelho, Deus ainda tem me ensinado. E sabe quando Ele vai parar de me ensinar? Nunca, até o dia dele voltar, Ele vai estar me ensinando a passar pelas dificuldades. Mas sabe qual é a garantia que Ele nos dá? Que Ele vai passar pelas dificuldades junto comigo e com você. Ele passa junto conosco. Muitas vezes você vai perceber que você não vai estar nem pisando no chão. É porque Ele vai estar te carregando na hora que você não puder andar. Essa igreja tem aprendido isso, não tem? Você não tem aprendido isso aqui? Jesus tem carregado as nossas vidas no colo. Mesmo que muitos possam pensar o contrário, Jesus está guardando aqueles que são dessa igreja. Tem te guardado, tem te abençoado, tem feito milagres que às vezes a gente nem mesmo consegue entender por que eles estão acontecendo, não é? Agora, cabe a nós ter a fé suficiente e ter a fidelidade suficiente de colocar essa fé em prática. Não foi o que a gente disse esses dias atrás? Fé e fidelidade, né? A nossa fé vai ser provada, mas quando a nossa fé está acompanhada da fidelidade, nós podemos até ser provados, mas nós no final nós seremos aprovados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos abençoa. Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem guardado a sua vida. A prova disso é que você está aqui de pé, ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus está preparando um lugar novo para nós, e Ele é tremendo. Ele é aquele que faz aquilo que apraz, né? Não é a nossa vontade, nem a vontade dEle, mas é Ele que faz. As lutas vão se levantar, os problemas vão acontecer, mas o Senhor está no controle. E quando Ele acorda, né? Você acha que Jesus estava realmente dormindo? Quando Ele levanta do seu sono, que foi interrompido por nós, Senhor, acorda, porque será que tu não está vendo que a gente vai morrer, Senhor? Nosso desespero, né?
Senhor, será que tu não está vendo? Aí o Senhor, uma hora ele acorda, ele levanta e diz assim: mar, acalma-te. Tempestade, para. Vento, para. E aí tudo que parecia que ia ser destruído, de repente se acalma. E Jesus olha para nós e fala assim: ah, homens de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Não duvide do que Ele é na sua vida. Porque Ele pode fazer qualquer tipo de coisa. O impossível Ele pode fazer. E Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que tiveram intimidade com Ele, com Deus, né? Os 3 exemplos que a Andréia trouxe aqui são exemplos de homens que demonstraram ser homens, humanos, sujeitos a determinadas situações, mas que em nenhum momento eles perderam a fé em Deus. Que nós sejamos assim. Que nós não percamos a fé naquele que pode reverter todo o processo, mudar toda e qualquer situação. E esse homem está aqui nessa noite. Eu queria que você adorasse Ele nessa noite, em nome de Jesus. Você pode estar de pé e adorar o Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa hora e te bendizemos pela grandeza, Senhor, pela beleza, Senhor, de que há em ti, Jesus. Te louvamos e te bendizemos, porque só tu, Senhor, é aquele que nos conhece, Senhor. No íntimo do nosso coração, naquilo que se passa dentro de nós, Senhor. Tu és aquele que nos ensina em meio às tempestades, nos ensina em meio aos desertos da nossa vida, mas, Senhor, Tu és aquele que também nos carrega e que nos livra no momento certo, Senhor, que não nos deixa morrer nem na tempestade, nem no deserto. E nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que nos ama de uma forma incondicional, Pai. Que se entregou por nós naquela cruz para que nós tivéssemos uma chance de ter os nossos pecados perdoados, Senhor. Senhor, Te louvamos pela Tua atitude, Senhor, porque nós não merecíamos, nós não tínhamos o mínimo mérito, Senhor, de receber essa graça, mas aprove a Ti, Senhor, se entregar naquela cruz por nós, e nós Te bendizemos nessa noite. Senhor, que essa atitude possa ecoar dentro de nós até a Tua volta, Senhor. Que nós possamos nos entregar, nos dedicarmos a Ti, Senhor, a fazer a Tua vontade e estender as Tuas tendas, Senhor. Para que vidas e mais vidas possam ser salvas, como nós também. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa gerar salvação dentro de nós. Que possamos ser curados da nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Que possamos ser abençoados nessa noite por Ti, Pai. Que Tu ache graça aos nossos olhos, Senhor. Que Tu venha abençoar a Tua igreja e fazer parte da nossa vida todos os dias. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Continue orando pela nossa igreja. Continue orando pelo novo local. O Senhor tem abençoado. Lutas se levantam, mas quando ela se levanta é para cair, em nome de Jesus. E nós essa semana deveremos ter boas notícias para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado. Graça e paz.